irmão mais velho ganhou na loteria e pediu minha esposa em casamento. E ela aceitou, mas eu mantive minha boca fechada. E 7 meses depois ela descobriu porque não falei nada. Há poucas coisas que podem trazer alegria a um homem divorciado, mas uma delas tem que ser receber uma mensagem da ex lamentando tê-lo deixado. Além disso, que ela tenha a audácia de ficar brava comigo por não contar sobre os sinais de alerta do meu irmão. Embora, para ser honesto, houvesse apenas um sinal em particular que eu conhecia e não contei. Eu estava esperando por isso e não conseguia sentir pena deles pelo que me fizeram. Por acaso ela não prometeu ao meu irmão estar com ele na saúde e na doença? Pois que fique com ele. Mas claro, se ela nem conseguiu cumprir nossos votos matrimoniais, por que eu esperaria que ela mudasse agora? Honestamente, esta é apenas uma publicação para perguntar, ironicamente, se estou errado em não sentir pena quando suas ações estúpidas a levaram a resultados estúpidos. Talvez me vejam como uma pessoa sem empatia, mas no meu íntimo sei que tenho 100% de razão. Além disso, eu deveria ajudá-la agora que ela está em apuros? Ela não estaria nessa situação se não tivesse me deixado pelo meu irmão na frente de todos. Nunca esquecerei esse momento, mas preciso contar sobre isso para que vocês também saibam do que estou falando. Há 7 meses meu irmão se gabava para mim que agora que tinha dinheiro tinha poder. Ele acreditava que podia conseguir tudo o que quisesse, até minha esposa. Naquele momento estávamos com os rapazes e rimos da piada dele. Disse à corte que ele estava sonhando. Minha esposa era leal. Então ele apostou $200 que poderia roubá-la de mim. Eu tinha 110% de certeza de que ela riria na cara dele. Até eu considerava um palhaço porque ele não é um cara muito sério. Ela não me deixaria por esse tolo. Sim, meu irmão tinha ganhado na loteria recentemente e tinha muito dinheiro. Mas nosso amor significava mais do que isso. Esses $200 não só serviriam para provar que ele era ingênuo, mas também para provar que minha esposa naquele momento não valia nada. Naquele dia aprendi que nunca devemos dizer nunca porque todos têm um preço. E querem saber qual era o preço da minha esposa? Apenas um carrinho de compras. Não levou nem um momento para ele prometer que o mundo seria dela se ela me deixasse. Ele disse que estava falando sério e que até poderia cuidar do divórcio. Ela viveria uma vida de luxo e teria tudo o que quisesse. Para provar que estava falando sério naquele mesmo instante ele pagou uma lista de desejos de $3.000 na conta da Amazon dela. Fiquei sem palavras vendo aquele show de terror. Como era possível que minha esposa se vendesse por míseros $3.000? Claro, eu não podia simplesmente tirar $3.000 do nada e dar. Para conseguir esse tipo de dinheiro eu precisava trabalhar muito, enquanto para meu irmão era uma quantia muito pequena com seu recente prêmio. Naquela mesma noite eu queria surpreendê-la com uma grande notícia sobre nosso futuro, mas roubaram minha oportunidade quando ela me contou sobre isso. Tivemos uma conversa e ela não conseguiu me olhar nos olhos. Ela riu e disse que meu irmão estava brincando, que às vezes ele era um palhaço. Eu disse para ela cancelar o pedido e cortar a comunicação com ele. Ela zombou e disse para eu não controlá-la. Se eu quisesse, te deixaria pelo seu irmão. Ela me disse para não controlá-la porque poderia me deixar e ficar com um homem que a tratasse melhor. Naquela noite fui dormir no quarto de hóspedes da casa enquanto ela se trancou no dela sem dizer uma palavra. Na manhã seguinte ela não estava lá, e embora eu tenha enviado mensagens e tentado ligar, ela nunca respondeu. Depois de alguns dias acordei e fui tomar café da manhã apenas para encontrar o café da manhã pronto e os papéis do divórcio sobre a mesa. Tive que fazer um café para ler tudo direito porque ainda estava meio dormindo, embora os papéis me acordassem bastante. Ela realmente estava me deixando pelo meu irmão. O pior de tudo é que meu irmão poucos dias depois me mandou uma mensagem exigindo os $200 porque ele realmente tinha ganhado a aposta idiota. Finalmente assinei os papéis do divórcio porque não fazia sentido continuar casado com uma mulher assim. Se era dinheiro que ela precisava para me deixar, bem, que fosse embora. Eu pensava, além disso, sabia que eles seriam miseráveis no casamento. Ela não tinha ideia de onde estava se metendo. Meu irmão escondia muito bem a verdade. E quem era eu para contar? Então não disse nada à minha esposa. Preferia que ela descobrisse sozinha. E quando assinei o divórcio sorri porque sabia que o desastre estava por vir. Meu irmão estava gastando loucamente sem um plano para o dinheiro dele. Logo estaria falido e ela voltaria correndo. Mas nem em 1 milhão de anos eu a aceitaria de volta. 7 meses depois estava recuperado do divórcio e minha vida não podia estar melhor. Finalmente tinha superado a humilhação e me concentrado no meu negócio. No dia em que ela me deixou eu queria contar que tinha conseguido um investidor e que tudo estava prestes a mudar. O dinheiro serviria para expandir, para crescer. Infelizmente para ela, nunca esteve lá para os meus sucessos. Agora ela está em pânico enviando mensagens, perguntando por que não a avisei sobre quem meu irmão realmente era quando nos divorciamos. Ela diz que se algum dia eu a amei teria impedido ela de cometer o pior erro da vida dela. Ela não me deu muitos detalhes, mas parece que as coisas deram errado e ela está tentando deixá-lo. Mas parece que ele está dificultando as coisas, o que a assusta. Eu não contei a ela que meu irmão não era o mesmo desde que nossos pais perderam a vida. Eles o mantiveram sob controle por anos, mas isso tornou a vida dele horrível. Ele não tinha perspectivas e muitas pessoas, incluindo minha esposa, o consideravam um perdedor. O segredo do meu irmão é simples. Ele sofre de uma doença mental que o torna uma pessoa não muito funcional. E eu tinha certeza de que o dinheiro pioraria isso, especialmente se ele não tomasse a medicação. Meus pais garantiam isso, mas desde que faleceram não há como saber. Poucas pessoas sabem da doença porque não é algo de que se fala. Se ele tomar a medicação pode passar por uma pessoa normal, embora tenha alguns problemas que fazem com que todo mundo o veja como um perdedor. Por isso meus pais sempre tentaram escondê-lo, para não estigmatizá-lo. Talvez em outra publicação eu conte mais detalhes sobre isso. Tive uma visita inesperada em minha casa.
e não foram ratos nem baratas, o que acho que teria sido uma visita mais agradável. Nem sei como ela descobriu onde moro, considerando que me mudei há um mês e comprei uma casa nova. Meu negócio melhorou muito desde que ela se foi. Não vou dizer que sou milionário, de forma alguma, mas meus ganhos triplicaram desde então e posso me dar ao luxo de comprar uma casa com a ajuda do banco. O fato de não ter que pagar dinheiro à minha ex-esposa, que se casou novamente, também ajuda bastante. Ontem ela apareceu na porta da minha casa e se recusou a ir embora sem falar comigo. Ela ficou no calor por horas e no final saí para me sentar na minha varanda para beber um chá gelado e ela ainda estava lá. Ela tinha muito a dizer e provavelmente muita sede, mas preparei aquele chá só para mim porque estava calor e não estava disposto a compartilhar. O resumo do que ela tinha a dizer é este: ela estava muito arrependida de ter me deixado e percebeu que se apressou em me deixar. Apressar deve ser o eufemismo para o que ela realmente fez. Ela disse que tivemos muitos problemas em nosso casamento e que a briga sobre o carrinho de compras da Amazon escalou demais. Ela também me disse que no dia em que saiu de casa ela foi com meu irmão e aquela foi a primeira noite que passaram juntos. Tendo estragado as coisas comigo, ela seguiu em frente com o divórcio. E embora se sentisse mal, se consolou com a ideia de que seria bem cuidada. Eu ouvia isso bebendo meu chá e fazendo barulho enquanto tomava. O casamento com meu irmão não foi o que ela esperava. Havia coisas que começaram a vir à tona com o tempo. Vocês já sabem o que são. Ela disse que ele era doce em um instante e insuportável no instante seguinte. Ela não conseguia entender, mas tentou com todas as suas forças fazê-lo feliz. Então, um dia ele teve um acesso de raiva inesquecível que mostrou uma nova faceta dele. Uma nova faceta que aterrorizou minha ex. O pequeno detalhe que só a família imediata dele sabia. E eu sabia desse lado dele porque já o tinha experimentado. Era outra personalidade de Kurt chamada Charlie. Ele foi diagnosticado com transtorno dissociativo de identidade desde os 17 anos. Meus pais controlaram sua saúde por muito tempo, garantindo que ele tomasse a medicação e seguisse padrões saudáveis como dormir horas suficientes. Mas desde que faleceram, certamente não houve ninguém para fazer isso. Talvez ele tenha seguido sua rotina o melhor possível, mas o dinheiro, minha ex-esposa e toda a sua nova vida certamente o levaram por um caminho de descontrole. Para que vocês entendam, em um dia ruim, Kurt podia acordar de manhã com uma personalidade completamente diferente e fazer coisas que normalmente nunca faria. Algumas horas depois ele voltava ao normal sem se lembrar de nada do que tinha acontecido. O problema é que essa personalidade chamada Charlie fazia coisas muito ruins, a ponto de ele ser expulso do ensino médio. Foi quando meus pais o levaram a um especialista e ele foi diagnosticado com essa doença. Levou muitos anos, mas a terapia junto com alguns medicamentos ajudaram a regular e minimizar seus episódios. Eles ainda aconteciam de vez em quando, mas pelo menos nos últimos tempos ele tinha conseguido se estabilizar e não tinha tido episódios. Em nossa antiga cidade as pessoas descobriram e o viam como um estranho que deveria ser trancado. Foram muito hostis com meu irmão, então acabamos nos mudando. Quando ele quis se casar com minha ex-esposa, eu estava bastante certo de que Charlie estava no controle, mas eu sabia que tudo isso ia trazer essa parte dele de volta. Qualquer coisa que possa perturbá-lo é um gatilho para sua doença, e como eu disse, muita coisa aconteceu para ele em tão pouco tempo que ele certamente começou a perder o controle. Ganhar 2 milhões de dólares ou conseguir uma esposa não são as coisas que Kurt precisava tão depressa, mas foi o que ele conseguiu. Agora minha ex-esposa descobriu o segredo e está em um dilema: ou continua com ele e tenta ajudá-lo a melhorar, ou pede a anulação do casamento, já que meu irmão não a informou sobre a condição. Mas ambas as situações apresentam problemas para minha ex-esposa. Primeiro, ela não quer ficar com ele porque tem medo, e em segundo lugar, uma dissolução do casamento implica que eles nunca foram casados, o que também abrange o dinheiro. Que bom que não é meu problema porque ela não é minha esposa e eu não sou um interessado. Apenas a ouvi até que meu chá acabou. Então entrei em casa porque já era noite e apaguei as luzes da minha varanda. Tenho um negócio, mas não sou feito de ouro. Na manhã seguinte minha ex-esposa não estava lá. Estou preocupado. Moro em uma área onde muitos dizem ter visto OVNIs. Nunca vi um, mas me pergunto se eles a levaram. Se o fizeram, deveriam devolvê-la muito em breve. Nem a teriam deixado no meio do nada. A teriam devolvido a algumas quadras. Edição: as pessoas não gostam do meu humor. Por que eu deveria levar as coisas a sério? Por exemplo, a doença do meu irmão? Bem, sim, mas a doença do meu irmão não lhe dá o direito de fazer o que quiser. E minha ex-esposa não tem o direito de me deixar por dinheiro. Então sim, vou levar com humor. Qual seria a alternativa? Chorar em toda a minha publicação? E para aqueles que disseram para eu não brincar com os OVNIs? Bem, não sei o que responder a vocês. Atualização 2. As piadas se escrevem sozinhas quando se trata do meu irmão e sua esposa. Ambos são uma piada. Bem, tudo o que estou prestes a contar a vocês é informação que soube contra minha vontade. Umas noites depois da visita da minha ex, eu estava comprando alguns lanches em uma loja quando meu irmão me confrontou furioso. Ele me acusou publicamente de conspirar com sua esposa porque ouviu dizer que ela tinha ido à minha casa. Ainda não entendo como ele descobriu. Ela deve ter sido mandada para a rua uns dias depois. Fiquei sabendo que eles realmente se divorciaram. Aparentemente ela não concordou em ser expulsa, então decidiu iniciar uma campanha de difamação contra ele, dizendo às pessoas que ele era louco e que tinha dupla personalidade. Meu telefone não parava de tocar com gente perguntando sobre meu irmão. No final tive que desligá-lo. Alguém que me ligou disse que iria à casa dele para vê-lo e depois me contaria como as coisas tinham ido. Quando chegou à casa dele havia garrafas por toda parte e ele estava desmaiado no sofá. Não, o álcool não ajuda em sua condição. O lugar cheirava mal e parecia que ele estava sobrevivendo de comida para a viagem há dias. A pessoa acordou e disse para ele ir tomar banho. Ele estava atordoado, mas obedeceu. Então, a pessoa limpou o que pôde e preparou um sanduíche com o pouco que encontrou na geladeira. Quando ele terminou
terminou de tomar banho, se juntou a essa pessoa na cozinha e conversaram. A verdade era que a vida dele estava praticamente arruinada. Se ela continuasse com o divórcio, ele ficaria sem nada porque também não sobraria muito para um advogado. Ela tinha acabado de descobrir que sua conta bancária estava no vermelho, e isso a levou a fazer a publicação. Ele conseguiu que ela fosse denunciada e excluída por assédio, mas o estrago já estava feito. É lógico que minha ex queira o divórcio e não a anulação, embora neste momento não haja muito para dividir, a menos que liquidem todos os seus bens. Atualização 3. A quantidade de coisas que tenho para contar a vocês, entre as piadas que fiz e as coisas que descobri. Primeiro, comecei a me aproximar da minha ex e a perguntar sobre o divórcio. Ela estava muito estressada porque mesmo conseguindo o divórcio não receberia dinheiro nenhum. Provavelmente dei a entender que estaria lá para ela depois do divórcio. Mas não estou pensando em voltar com ela. Continuem lendo. Pouco depois houve um leilão dos bens do meu irmão organizado pelo banco. Comprei o carro favorito dele, aquele com o qual ele se gabava e com o qual levou minha ex-esposa para um encontro. Enviei fotos de nós no veículo e ele simplesmente perdeu a cabeça. Estava dizendo que não precisava disso em seu pior momento. Ele me disse que sua vida estava prestes a ser arruinada e que realmente precisava da minha ajuda. Ele me pediu para me afastar da minha ex-esposa porque ela nos separou e só traria mais problemas. Eu disse que não me importava. Minha ex-esposa, só a levei de um lugar para outro para poder tirar a foto para o meu irmão, depois que a deixei em casa. E apesar de ela pensar que estávamos em um encontro, a bloqueei. Foi uma pequena brincadeira perto do que fizeram comigo há meses. Ele me ligou e enviou mensagens sem parar, algumas pedindo perdão como irmão. Eu só disse para ele procurar ajuda porque seus problemas mentais causariam mais dor. E sabem o que ele disse? Que ele não tinha nenhum problema mental, que só foi expulso do ensino médio por ter feito uma travessura e quando levaram a um psicólogo por seu mau comportamento ele só decidiu dizer que ouvia outras vozes na cabeça para se livrar do problema. Era algo que ele tinha lido e pensou que poderia ajudá-lo. Por isso teve uma recuperação e parecia normal. Ele nem tomava medicação, só cuspia logo depois de fingir que tinha engolido na frente dos meus pais. Nesse momento eu diria que estou muito surpreso, mas sempre soube que ele era um idiota. A diferença é que antes eu pensava que ele era um idiota mentalmente instável, mas agora ele é só um idiota puro e simples. Um que inventou até uma personalidade para sair impune quando fazia alguma idiotice. Eu disse: ainda acho que você deve procurar ajuda. Talvez você não tenha transtorno dissociativo de identidade, mas alguém encontrará algum transtorno já que você é uma pessoa muito perturbada. Fui longe demais com as brincadeiras a julgar pela confissão? Não acho, e não me importo. Atualização 4. Alguns têm perguntado sobre o divórcio do meu irmão e da minha ex, e acho justo contar a vocês já que leram pacientemente toda a minha história até aqui. Sim, o divórcio terminou e os únicos vencedores disso foram os advogados. Eles saíram com os bolsos cheios pelo que sei, enquanto não sobrou nada para dividir, nem mesmo após o leilão de todas as coisas que meu irmão tinha comprado. Minha ex-esposa também descobriu que ele mentiu sobre sua doença e que estava apenas sendo um porco com ela. Sabe? Mesmo que você vista um porco de seda, ele continua sendo um porco. Se ela tivesse ficado com alguém que a tratasse bem em vez de se casar com alguém por dinheiro que mal conhecia. Sim, bem, você recebe o que paga. Embora no caso da minha ex-esposa ela tenha recebido mais do que pagou. Adoro como tudo volta ao seu lugar. Meu irmão voltou a ser um idiota sem dinheiro, alguém que precisa trabalhar para ganhar a vida. Enquanto da minha ex-esposa posso dizer o mesmo, palavra por palavra. Pegar atalhos na vida nunca leva nada de bom. E essas duas pessoas que já fizeram parte da minha vida aprenderam isso da melhor forma possível, com um exemplo de karma. E querem saber o melhor? No final do divórcio várias coisas foram ditas. E não me perguntem como sei, mas eu sei. Minha ex gritando para meu irmão que poderia enfiar várias personalidades na cabeça dele se ele se aproximasse. E meu irmão gritando que até as personalidades dele achavam que ela era interesseira. Foi satisfatório? Nem um pouco. Eu não pude estar lá para ouvi-los gritando um com o outro e se xingando de tudo. Eu gostaria de ter estado lá sentado vendo as caras dos advogados enquanto tomava meu chá e fazia o máximo de barulho possível. Sei que os teria irritado, mas isso teria proporcionado um espetáculo muito melhor. E para aqueles que perguntam que tipo de carro comprei do meu irmão, não importa mais, eu o vendi e consegui um bom preço acima do que paguei. Então minha brincadeira de sair com a esposa dele não me custou nada, até me pagaram para fazê-la. Que doce é devolver isso para meu irmão. Atualização 5. Meu irmão usou uma doença mental para não enfrentar seus problemas, minimizando as pessoas que realmente sofrem de uma doença como essa ou qualquer outra, o que é algo muito sério, mas o destino quis que ele tivesse duas personalidades. E neste caso é engraçado para todo mundo, menos para ele. Durante o dia ele é um homem pobre porque o karma o deixou na miséria, sem estudos, sem saber como administrar dinheiro e sem um grama de inteligência para sobreviver. Enquanto que à noite ele continua sendo o mesmo homem pobre, mas com a diferença de que adota a personalidade de um guarda de segurança em um shopping center. Acho que essa é a personalidade mais dominante que ele tem porque adotou até a barriga de comer tanta comida rápida. E essa característica também se manifestou na personalidade que ele tem durante o dia. E quando digo pobre, não me refiro ao dinheiro porque nesse trabalho devem pagá-lo. Refiro-me a que ele é pobre de mente, de ambição e de qualquer coisa que uma pessoa deveria ter. Embora o dinheiro também não deva ser muito porque é um trabalho que alguém que nem terminou o ensino médio conseguiu. Sei o que vocês estão pensando. Hora de pregar uma peça no trabalho dele. Mas embora meus dias de brincadeiras e vingança tenham acabado, ainda existe o pequeno detalhe de que ele trabalha quando as lojas fecham e a entrada de pessoas não é permitida nesse horário. Embora se não fosse legal invadir, acho que procuraria uma forma de dar o susto da vida dele. Deve ser aterrorizante andar por esses corredores à noite no escuro,
especialmente em uma área onde há avistamentos de OVNIs. Se já sabem que levaram sua ex-esposa, seria a melhor piada encontrá-lo com os extraterrestres fazendo compras à noite. Minha ex-esposa nunca quis falar sobre isso, talvez porque esteja ocupada com coisas mais importantes. Além disso, deve ser difícil de explicar se usaram sondas. Vocês sabem onde. Melhor fingir que naquela noite ela simplesmente voltou para casa e pronto. E não a realidade que todos nós aqui no Reddit conhecemos porque somos uns conspiracionistas. Também tem sido difícil para ela a questão do emprego, que possa pagar sua lista de desejos da Amazon. Existem poucos trabalhos que podem se dar ao luxo de pagar $3.000 de uma vez. Enquanto ainda éramos casados ela tinha um trabalho, eu não chamaria de sonho americano, mas era um trabalho, mas ela renunciou quando pensou que o dinheiro do meu irmão resolveria toda a vida dela. Até onde sei ela ainda está vendo como resolver a vida na casa dos meus ex-sogros. Por que de trabalhar, nem se fala. Sei que com esse detalhe já sabem quem tem passado informações. Sei que muitos aqui não aprovam os sogros em geral, mas acho que devemos dar uma chance aos meus. Ela nem sequer conseguiu olhá-los nos olhos para contar por que me deixava e ia com meu irmão. Simplesmente preferiu a técnica de não contar nada. Então fui eu quem teve que falar com eles. E quando eu contei, meu sogro gritou: aquela vaca fez o quê? E a palavra não era exatamente vaca, mas sei que a moderação bane fácil aqui. Então, ligaram para ela na minha frente e gritaram por 15 minutos sem parar. E se o que eu disse antes da ligação foi demais para o seu coração, não sei se você vai querer continuar lendo. Disseram que se entregar a outro homem por um carrinho da Amazon não é próprio de uma mulher, que em vez de usar a bunda para isso deveria ter mexido a bunda para encontrar um emprego melhor e comprá-lo ela mesma. E isso continuou por 15 minutos até que a mãe dela disse que ela voltaria de joelhos quando terminasse de se vender por dinheiro. Talvez ela tenha voltado de joelhos, ou talvez não, mas ela voltou pedindo perdão. E foi assim que a deixaram ficar com eles enquanto ela resolve sua eterna situação de trabalho e moradia.